Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, abençoo cada pessoa aqui. Eu oro para que Deus nos ajude a sermos bons administradores, mordomos das coisas que o Senhor coloca em nossas mãos, inclusive do dinheiro. Oro para que a sua igreja seja uma igreja próspera, mas uma igreja que acima de tudo tenha o Senhor no seu coração, que eles aprendam, Deus, a conviver nas diferentes estações com aquilo que o Senhor tem dado na mão deles. Pai, aqueles que precisam de emprego, dá a eles oportunidade, dá a eles sabedoria, dá a eles força para trabalhar, Senhor. Nos reajusta, Deus, esses valores, os afetos no nosso coração. Para a glória do Teu nome, nós abençoamos também a palavra, o irmão Abner. Oramos para que o Senhor inspire ele, que o Senhor ilumine ele e a cada um de nós para a edificação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse meu irmão ali, João Pedro, assim, poxa, o cara lançou a braba e mandou você ir pregar agora. Falei, pode dar a benção, pastor, já encerra o culto aí, vamos embora todo mundo. Já pregou? Abram suas Bíblias comigo, se vocês assim desejarem. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos continuando falando sobre a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso de número 9. E diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todo mundo conhece? A oração do Pai Nosso, como ficou mundialmente conhecida, é provavelmente o texto mais lido, mais falado de toda a história. Vocês já pensaram sobre isso? Mas provavelmente é o conjunto de palavras mais falado de toda a história, né? Quantas vezes você mesmo já orou o Pai Nosso, você falou o Pai Nosso, talvez até sem entender, mas quantas vezes você já disse isso, sobre o Pai Nosso, você orou o Pai Nosso? E vou só recapitular aqui rapidinho, por que nós devemos orar, como o pastor Eric pregou no primeiro domingo da série, nós devemos orar para ter comunhão com o Senhor, para conhecê-lo e para se fazer conhecer por Ele. Ele nos conhece, óbvio, mas é importante nós abrirmos nosso coração e sermos sinceros com o Senhor. E por isso nós oramos. Não é para manipular, não é para manipular Deus, mas é para amá-lo e conhecê-lo. Como vocês já viram, minha Bíblia, eu uso ela. E aí acontece isso, aleluia. Soltou a folha. Mas amém. E hoje nós vamos focar no trecho: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse trecho da oração do Senhor. E eu tenho para mim que esse é um ponto crucial da oração. É um ponto, não vou dizer que é o ponto alto, mas é um ponto muito importante da oração do Pai Nosso, do que Jesus nos ensinou. E ali, vamos começar com a primeira frase: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que isso significa? O pão nosso. Naquele contexto dos israelitas ali, dos judeus, para eles era muito óbvio e muito claro o pão nosso de cada dia. Para eles, quando fala de pão, já remete diretamente aos israelitas, aos irmãos que estavam ali com Moisés no deserto, passando pelo deserto e sendo alimentados por Deus com o maná. Todos os dias de manhã, Deus fazia aparecer o maná como se fosse um pão esmigalhado, sabe? Como se fosse uma farinha de pão, um pão ralado. E ali se alimentavam daquele maná todos os dias. Então, é interessante falar e frisar isso. Eu creio que vocês já sabem sobre isso, mas é interessante frisar. Vocês já sabem, vocês igreja que já sabem, mas é bom frisar para quem está online, para os outros irmãos que estão online. Gente, não é só o pão, literalmente o pão francês,
Não é isso que Jesus está querendo dizer, mas é o sustento, aquilo que é básico, aquilo que é necessário para a sobrevivência, aquilo que é necessário para a sobrevivência biológica do ser humano, ou seja, a comida, esse pão nosso engloba comida, engloba água, vestimentas, moradia, trabalho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é importante frisar também o nos dá hoje. Por quê? Jesus está querendo dizer o que com isso? Que nós devemos orar todos os dias. Assim como os israelitas lá com Moisés no deserto, eles tinham maná todos os dias. E não podia juntar para o dia seguinte. Aquilo que eles juntavam para o dia seguinte estragava e dava bicho e não podia se comer. Com exceção do sábado. Aí na sexta-feira, Deus mandava o pão nosso de cada dia. Então, quando nós oramos o pão nosso de cada dia, dito isso, entendemos aqui que é o necessário, é o básico para a sobrevivência, certo? Então, nós não estamos pedindo por luxos. Agora, nas minhas também. Mas estamos pedindo aquilo que é necessário. Então, Deus não está, Jesus ali, ensinando a oração, e não está nos ensinando a pedir, a cobrar Deus do luxo, mas do necessário. Quando nós lemos lá em Lucas, eu gosto muito também do texto de Lucas 11, verso 1, também é sobre o Pai Nosso, é o mesmo texto, mas ali Lucas, ele põe uma frase a mais ali no verso 1, muito interessante, ele fala que os discípulos pediram para Jesus, ele falou assim, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E eu tenho para mim que esse é o grande pedido dos discípulos. Eles podiam ter pedido, eles estavam ali com Cristo, com Jesus, o Messias, eles poderiam ter pedido, mestre, ensina-nos a curar, ensina-nos a multiplicar, ensina-nos a ressuscitar, ensina-nos qualquer coisa. Mas eles entenderam que a oração é a chave da vida, que Jesus era o Messias e ele tinha a vida de oração dele, era a chave de todas as outras coisas. Então eles pediram, mestre, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles entenderam que se eles aprendessem a orar, todo o resto seria consequência. E é interessante quando Jesus fala isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, Abner, então é errado eu pedir uma casa na praia, tipo, na praia mais top, Miami Beach. É errado eu pedir uma casa lá na praia. É errado eu pedir um apartamento triplex, como de uns e outros políticos. É errado eu pedir ou ir jantar num restaurante que custa R$6.000, o PF. Não é errado. Mas entenda que pode ser que você não receba. Entende? Então Jesus está te ensinando a não se frustrar na oração. Peça aquilo que Deus te prometeu, que é o necessário para você sobreviver, para a sua sobrevivência. Todo o resto você pode desfrutar, pode ser que Deus te dê sim. Pode pedir. Mas já entenda que não é obrigação do Senhor. Ok? Para isso você tem que estudar e trabalhar para conquistar todas as outras coisas. Não tem palavras mágicas, não tem atalhos. Você tem que estudar e trabalhar muito, ralar muito para conseguir aquilo que você almeja. Então não é errado você desejar coisas grandes, materiais na sua vida, mas entenda que não é o necessário. Tem um texto, Provérbios 30, o verso 8 ao 9, o 8 a partir da parte B do versículo eu destaquei. Se quiser abrir, pode ficar à vontade, se não, confere depois. Mas Provérbios 30 diz assim, do 8 ao 9. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto ou de rico, te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. O que é isso, irmãos? É uma vida com aquilo que é necessário. Então não é almejar ficar rico. Aqui o provérbio já nos ensina isso. Ensina o nosso coração. Porque de farto, de tão rico que eu esteja, de bilionário que eu esteja, não te esqueças do Senhor. Quem é o Senhor? Tipo, o que Ele pode me dar? Eu já sou tão rico, eu já tenho tudo, não preciso de mais nada. Então não preciso mais do Senhor também. Ou então de tão pobre que eu tenho que furtar e tenho que jogar o nome do Senhor na lama por causa disso. Imagina, olha, o pastor lá agora está roubando, né? O pastor agora está
está enganando os outros, está, sei lá, fazendo um monte de coisa errada. E é talvez por necessidade, talvez o motivo não seja tão errado, talvez o cara esteja roubando para pôr pão em casa, sabe? Tipo assim, é um motivo talvez que eu entendo, não vou dizer que é justo, mas eu entendo. Então aqui no provérbio ensina, Senhor, eu não quero nem riqueza nem pobreza, me dá o necessário. Me dá o necessário para eu viver, me dá o necessário para eu manter minha vida digna, para eu poder pagar minhas contas, sabe? Me dá o pão de cada dia. Eu não estou pedindo o pudim de cada dia, eu não estou pedindo a pizza de tal pizzaria, da pizzaria mais cara do mundo. Eu quero só o pão, Senhor. Me dá o pão para eu poder honrar, para eu poder pagar minhas contas, dividir com os meus irmãos ali na minha casa esse pão, para que todos possam sobreviver dele. Então, com isso, eu quero que vocês gravem uma frase, se você estiver anotando, pode anotar ela. Se eu não tenho, eu não preciso. Não é errado você pedir, não é errado você desejar outras coisas, mas, irmão, eu quero que você grave isso. Se você não tem, você não precisa. Entende a diferença? Eu não tenho o último iPhone. Você vai morrer hoje se você não tiver ele? Então você não precisa. Eu não tenho o último carro, lançamento da Porsche. Você vai morrer se você não tiver ele? Não. Então você não precisa. Você pode ter? Sim. Mas você não precisa. Não deixe isso tomar seu coração. Entende? Não deixe que isso domine o seu coração. Se eu não tenho é porque eu não preciso ter. Então, mais do que se eu não tenho, eu não preciso. Se eu não tenho, eu não preciso ter. Eu não preciso ter a casa na praia. Eu não preciso ter um apartamento triplex. Não preciso ir jantar num restaurante de R$6.000 no prato feito. Eu não preciso. Posso fazer. Estou frisando bem isso, tá, gente? Para não dizer que eu estou proibindo alguém de fazer alguma coisa. Pode sim, você pode desfrutar de tudo dessa terra, mas você não precisa. Não precisa, não é necessário. Então não fique chorando pelos cantos, não fique resmungando com Deus, murmurando e falando, Senhor, poxa, que vida desgraçada que eu tenho, eu não consigo comprar um novo iPhone. Poxa, Senhor, eu estou aqui com o meu iPhone 12, eu queria o 13. Senhor, o Senhor não te lembra de mim, sabe? Eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de coisa, mas eu já me peguei fazendo isso, sabe? Desejando coisas que eu não preciso. Falando, poxa, Senhor, é justo isso que eu estou passando, é justo isso que eu estou sofrendo. E aí a hora que eu caio em mim, sabe, o Espírito Santo lembra, filho, olha, você tem o que comer hoje, você tem a sua casa para morar, você paga o seu aluguel aí certinho, você tem seu trabalho. E aí já chora. Poxa, Senhor, verdade, quantos irmãos aí estão precisando de tanto mais do que eu, né? Quão miserável eu sou nesse momento de ter que exigir de Deus isso. Então não é sobre Deus me dar o que eu quero, mas é sobre aquietar o meu coração e compreender que Ele é tudo o que eu preciso. Salmos 23, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Então se Ele é o meu pastor, de nada mais eu preciso. Ele é tudo o que eu tenho, nada me faz falta. Então a oração de Jesus, o pão nosso de cada dia, não é sobre o que eu quero, é sobre o que é necessário, é sobre aquilo que Deus vai me dar. Ele é tudo que eu preciso, Ele vai me suster, como o Eric bem disse no provérbio. O Senhor vai prover aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos, o Senhor vai prover. Agora eu vou para uma outra parte, nessa mesma frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou frisar agora na primeira parte dessa frase, o pão nosso. Jesus não orou, não ensinou a orar assim, o meu pão, só o meu pão, mas é o pão nosso. O pão nosso de cada dia. Precisamos entender que se oramos o pão nosso, significa que não é somente por mim, mas por toda a minha comunidade. Aqui eu quero fechar o clubinho, talvez. Mas, Senhor, o pão nosso, da nossa igreja, da nossa comunidade, não deixa faltar. E aqui eu não quero parecer comunista ou socialista ou algo do tipo, mas eu quero frisar que talvez você seja a resposta do seu irmão aqui na sua comunidade, ou alguém próximo de você. Talvez você possa ser a resposta da oração do pão nosso de cada dia nos dai hoje, de alguém que está do seu lado hoje.
Talvez isso você possa, de alguma maneira, com aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus prosperou, como o Eric disse, que se encherão os seus celeiros e transbordarão os seus lagares. Talvez isso que está transbordando não seja para você ficar segurando e tentando pegar, mas seja para você derramar sobre os outros. Seja para você dividir com os irmãos. Para tentar elucidar um pouco melhor isso, o que você acredita que se aproxima mais da vontade de Deus? Eu comprar minha 10 em Miami, como eu falei, ou eu ajudar meu irmão que não consegue pagar a conta de luz e vai cortar a energia dele amanhã? O que você acha que se aproxima mais da vontade de Deus agora, nesse momento? Acredito que seja a necessidade do meu irmão, mais do que aquilo que eu preciso, do que eu quero, né? Mais do que aquilo que o meu coração deseja. E, irmãos, se Deus tem te abençoado, tem te prosperado de uma maneira maravilhosa que você com certeza não merece, mas Deus tem feito sobrar, de alguma maneira é porque o Senhor conhece seu coração, sabe que seu coração é sensível e está disponível o suficiente para aliviar de alguma maneira o coração do aflito próximo a você. Então, seja sensível ao Senhor. Fala, Senhor, se tem feito sobrar, se o Senhor tem me prosperado dessa maneira, e eu não mereço, e realmente nós não merecemos, me mostre, Senhor. Quem que é o aflito do meu lado? Porque não está sobrando dinheiro à toa na minha conta. Não está sobrando alimento demais na minha despensa, vai até estragar lá à toa. Eu preciso ver os meus irmãos. O pão é nosso. O pão não é meu. Eu preciso olhar para os meus irmãos, e perguntar, irmão, como você está? Você está precisando de alguma coisa? E provavelmente ele vai até responder não por educação, mas se você sabe que ele precisa, irmão, o pão é nosso. O pão não é meu. Tudo bem? Então, resumindo, o pão nosso é sobre as necessidades básicas que nós precisamos e aquilo que o Senhor julgar necessário para nós, individualmente, bem como uma ordem justa em nossa comunidade, para que o pão nosso não falte na nossa mesa. Então é importante, como comunidade, nós nos importarmos uns com os outros, nós amarmos nossos irmãos uns com os outros, não só da boca para fora, mas se preocupar se o pão nosso não está faltando na mesa do nosso irmão. Isso é amar, isso é se preocupar uns com os outros. Eu coloquei uma outra frase que sempre falou comigo, que é a vida cristã. Eu preguei ela uns dias atrás. A vida cristã não é sobre vitórias, a vida cristã não é sobre vencer, a vida cristã não é sobre prosperar. A vida cristã é sobre não caminhar sozinho. A vida cristã é sobre você saber que tem o Consolador com você. Jesus deixou o Espírito Santo caminhando com você, não te prometeu que você nunca estará sozinho. Jesus disse, na grande comissão, Jesus fala, vocês nunca vão andar sozinhos. Estou enviando o Consolador ficar com vocês. Vocês nunca vão andar sozinhos. E isso também tem a ver conosco aqui como comunidade, como irmãos, como pessoas. Não caminhamos sozinhos. Eu não quero caminhar sozinho, eu quero caminhar junto com os meus irmãos. E tem uma frase que fala assim, se você quer ir mais rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vá junto. Então vamos juntos, nos ajudando, nos alicerçando, nos suportando, dando suporte, dividindo o pão de cada dia para que todos possamos avançar e crescer e juntos prosperar para o reino de Deus e fazer o reino de Deus avançar com isso. Agora vamos para a segunda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a parte mais fácil da oração do Pai Nosso, é mais tranquila. Não sei se precisa continuar não, né? Acho que tá. Precisa? Perdoe minhas dívidas como tenho perdoado os meus devedores. Talvez você nunca tenha pensado nisso que você ora, que você já orou. E se você já orou, eu tenho talvez uma notícia não tão boa para te dar. Mas sabe o que significa literalmente? Você está dizendo para Deus assim, Pai, se eu não perdoar o meu irmão, não me perdoe também. Você entendeu a gravidade disso que você orou? Que você fez? Se eu não perdoar, Senhor, não me perdoe também. É isso que você está orando. Me perdoe as minhas dívidas, perdoe as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu perdoo.
Então, se eu não perdoo, eu estou pedindo para Deus não me perdoar. E eu quero ir mais fundo nisso. Eu vou fechar minha Bíblia, porque senão minha folha vai ficar voando. Aqui. Eu quero ir um pouco mais fundo nisso com vocês. Me perdoe assim como eu perdoo. Esse é o sentido literal dessa oração. É isso que Jesus estava querendo ensinar. Ensinar sobre o nosso coração. Transformar o nosso coração. Não é só sobre... Às vezes a gente foca nisso. Senhor, perdoa meus pecados. Por favor, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores também. Mas a gente fica focado nisso. Senhor, eu preciso do seu perdão. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. É sobre perdoarmos uns aos outros. É para obter o perdão de Deus, precisamos perdoar os nossos irmãos também. É assim que Jesus ensinou. Isso é o Evangelho, isso é a vida cristã. Então, eu não quero ser herege demais, mas já chego lá. Você descobre se você foi perdoado ou não por Deus, se você perdoa as pessoas. Sabe, se você, talvez, não sei se vocês já passaram por isso, de não se sentir perdoado. Você já teve a sensação de não se sentir perdoado? Fala, não, Deus não me perdoa, não é possível. Eu não me sinto perdoado. Provavelmente é porque você não consegue perdoar. É porque você tem alguma coisa com alguém, você está segurando isso e você não consegue perdoar essa pessoa. E aí talvez você não se sinta perdoado por isso. E agora que eu falei que eu não queria parecer herege, tá? Isso aqui é uma reflexão minha que eu estou fazendo com vocês, eu quero que vocês reflitam também com isso. Mas já parou para pensar que quando eu estou orando isso, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os meus irmãos, e se eu não perdoo os meus irmãos, eu estou bloqueando aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus morreu na cruz, se humilhou, e eu estou falando não para aquilo. Estou falando, não, eu não aceito o seu perdão. Eu estou diminuindo aqui a obra de Jesus na cruz sobre a minha vida. É isso que eu estou fazendo. Estou falando, não, eu estou condicionando, entre aspas aqui, tá? Eu estou condicionando o perdão de Deus ao meu perdão ao próximo. Ou seja, se eu não... Eu acredito que o que Jesus fez na cruz é tão pequeno, é tão vago, eu não vou perdoar meu irmão. Não vou perdoar meus irmãos, eu não preciso do perdão de Cristo. Eu estou condicionando isso ao meu orgulho. Eu estou dizendo para Cristo que não foi suficiente o que Ele fez. Quando a gente retém o perdão, quando nós não perdoamos nossos irmãos, eu estou dizendo para Jesus que eu me sinto mais injustiçado, eu me sinto mais ferido, eu me sinto mais magoado e mais desonrado do que Ele foi. É isso que eu estou fazendo para Jesus. Eu estou olhando nos olhos de Jesus e estou falando assim, Senhor, não, eu fui mais injustiçado que você. Eu fui mais traído do que você. Você não entende o que eu estou passando. Eu não posso perdoar. É isso que você está fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Quando retemos o perdão. Eu quero que você faça um exercício bem rápido, bem simples, aqueles que podem, que não estão com os filhos pequenos, mas que podem fechar os olhos. Eu quero que você feche seus olhos e imagine, use sua imaginação mesmo. Imagine Jesus na sua frente. Pode ser o Jesus do The Chosen, pode ser o Jesus da sua série, do filme que você assistiu. Pode ser esse Jesus. Quero que você imagine esse Jesus na sua frente agora. Você olhando nos olhos dele. Você olhando nos olhos do Deus que te despiu de toda a sua glória. Aquele Jesus que se fez como homem, que nos ensinou o que é o amor, que curou os enfermos, multiplicou os pães, ressuscitou os mortos, aquele que se deu, se doou, que serviu, que amou, aquele homem que enfrentou humilhação, açoite, foi ensanguentado ao ponto de sangrar água, que não tinha mais nem sangue mais para sangrar, tamanha dor que ele sentia, aquele que foi crucificado e no momento da sua crucificação orou e rogou por aqueles que estavam o pregando na cruz, pedindo, Senhor, perdoa eles. Esse mesmo Jesus que fez tudo isso pensando em você. Aquele Jesus que sofreu tudo o que sofreu pensando na sua salvação, que foi cuspido, que foi traído, que foi negado pelos seus melhores amigos. Aquele que escolheu fazer tudo isso para que você e eu não tivéssemos que passar por esse sofrimento. Você teria coragem de olhar nos olhos dele e dizer o seguinte: não foi suficiente, foi pouco,
o que você fez. Não foi suficiente. Para mim não é suficiente. Você faria isso? Eu jamais faria. Talvez pode abrir seus olhos, mas talvez quando nós estamos com raiva, sendo ofendidos e passando por algum problema, a gente age exatamente dessa maneira. Mas quando a gente pensa realmente sobre isso, intencionalmente sobre isso, fala, jamais faria isso com o meu Senhor, jamais faria isso com Ele. Mas é isso que nós fazemos, dia após dia, quando negamos o perdão aos nossos irmãos, quando retemos o perdão, quando não perdoamos. É isso que você tem feito. Nós temos olhado nos olhos de Cristo e dizendo, não foi suficiente. Ali em Mateus 6, assim que termina a oração do Pai Nosso, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. No versículo 14, Jesus continua. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se você ainda não acredita nisso, tem um outro texto em Mateus também 18. Mateus 18, a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu confesso que aqui eu fiz a conta, a primeira vez que eu vi isso, para saber quantas vezes eu deveria perdoar. Mas não é sobre um número que Jesus está falando. É sobre uma vida de perdão. É sobre você perdoar sempre. E ele continua, Jesus continua, porque por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então o Senhor, a palavra é essa, ele fica indignado quando nós não perdoamos os nossos irmãos. E aqui nessa parábola, Jesus ensina mais uma coisa. Aquele rei, aquele senhor, ele perdoou 10.000 talentos. É uma dívida impagável. Eu fiz umas contas rapidinho, na Bíblia tem a conversão, e o talento é mais ou menos um dia de trabalho, seriam 10.000 dias de trabalho, seriam quase 30 anos. 30 anos de serviço. Imagine alguém, você deve 30 anos de serviço a essa pessoa. 30 anos lá, como escravo, servindo. E essa pessoa vem e te liberta. E fala, não, você está perdoado, você não precisa mais me pagar. E aí vem um irmãozinho que te deve 100 dias, 3 meses de trabalho. E você joga ele na prisão.
É isso que está acontecendo. É como se você tivesse uma dívida de 100 milhões de reais, impagável, e aí a pessoa vem e te perdoa dessa dívida, você não precisa mais pagar. E aí você cobra uma dívida de R$1.000 e põe a pessoa na prisão, e ele rogando para você: eu não tenho como te pagar, me perdoa, tem misericórdia de mim, você não quer saber. É exatamente isso. Perdoar minhas ofensas como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, perdoa minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. É sobre isso. Nós tínhamos com Cristo uma dívida impagável. Impagável, não tem como pagar. E ele foi e pagou. Ele arcou com os custos dessa dívida. Isso é o perdão. Às vezes nós pensamos que o perdão é só quando a pessoa vem pedir perdão para mim e ela de alguma forma me recompensa. Sabe, o irmão me deve, sei lá, R$5.000 e eu estou indignado com ele, retenho o perdão, mas aí um dia o Espírito Santo toca o coração dele: Senhor, toca o coração do meu irmão, faz ele me pagar. Aí ele vem, faz um empréstimo no banco e te paga, e aí você perdoa ele. Não, não é sobre isso, perdão. É sobre literalmente arcar com os custos. É você perdoar e ficar com os custos disso. Então o perdão é gratuito para o ofensor, é gratuito para quem te ofendeu, é gratuito para quem te deve. Para ele é gratuito, mas para você é custoso. E é isso que é o Evangelho. Não é fácil, não seria fácil, mas é custoso, é caro perdoar, e é isso que Jesus exige de nós: perdoar os nossos irmãos. Portanto, perdoar aos homens é uma prova de que você é filho de Deus e que você será perdoado por Ele. Se você não consegue perdoar, provavelmente você ainda não nasceu de novo. Você não é um filho de Deus ainda. Então, para encerrar, eu quero que você pense sobre isso. Se veio alguém na sua mente durante essa pregação, se veio alguém que você tem alguma rusga, ou a pessoa te deve algo, a pessoa te feriu, te magoou, eu vou te sugerir que você converse com essa pessoa, quem sabe ainda hoje. Sabe, não me importa, cara, não me importa quem está certo, quem está errado. Não me importa, eu te perdoo. Eu quero te perdoar, eu quero ter um relacionamento com você de alguma maneira. Não estou falando para você ir morar junto com a pessoa de alegre, não é isso. Mas é sobre não virar a cara para a pessoa quando você vê ela na rua de novo. Sabe, é sobre perdoar, irmão. Aquilo que aconteceu está zerado, cara. E não é sobre jogar na cara da pessoa: todas as vezes que você me ofendeu, eu estou perdoando. Não, não é sobre isso. É falar: irmão, tudo bem, como você está? Irmão, de alguma maneira, talvez você nem saiba, mas eu me senti ferido, eu me senti magoado, eu sou meio mimimi mesmo, sabe? Mas eu gostaria de que você soubesse que eu estou te perdoando. Não é sobre sentir vontade de perdoar, é sobre decidir perdoar, ir lá e perdoar e deixar a pessoa saber que você a perdoou. Óbvio, né? Nem sempre dá para a pessoa saber. Às vezes você brigou com o cara na rua, um cara te fechou, o cara foi embora, não tem como você procurar ele. Mas você perdoa. Se um dia você topar com ele de novo, você dá a passagem. Mas aquelas pessoas que você tem relacionamento ou tinha relacionamento, procure elas. Fala assim: irmão, hoje eu quero livrar o meu coração disso, eu quero te dar o perdão sobre isso, eu me senti ofendido, mesmo que você talvez nem saiba. E já aconteceu isso comigo algumas vezes, de eu e a Lu, a gente conversar e falar: irmão, vamos procurar aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa, ela nos feriu, nos magoou, mas é do nosso ponto de vista. Talvez ela também se sinta da mesma forma. E talvez ela também anseie por esse momento de reconciliação, e a gente está segurando. Vamos lá e vamos pedir perdão, mesmo estando certo. Sabe, na minha concepção eu estava certo, eu estava correto, eu estava tranquilo com aquilo. Ela me ofendeu, ela deveria me procurar, mas, irmão, não tem coisa melhor do que você fazer isso. Você ir lá, mesmo estando certo, se humilhar e pedir perdão para a pessoa. Falar: irmão, eu só quero ter paz entre nós. Então eu queria encerrar com isso. Você faça um exercício. Se você não vem ninguém à sua mente, procure lá no fundo do seu coração alguém que você talvez esteja retendo um perdão, ou alguém que você deva pedir um perdão, aquilo que você talvez magoou, que você feriu. Procure essa pessoa, peça perdão e perdoe-a. É para o seu próprio bem. Eu não estou falando para você questão de ser bonzinho, é questão de você alcançar o perdão do Senhor. Talvez você não se sinta perdoado por Deus, talvez você caia sempre nos mesmos erros por falta de perdão, de amor ao próximo.
Então, para fechar essa parte da oração do Pai Nosso, o pão nosso é a necessidade diária, aquilo que nós precisamos. O pão é nosso, não é só meu, então a necessidade do meu irmão também passa a ser minha necessidade. Eu tenho que prover se eu posso prover, eu vou prover para os meus irmãos. E perdoar, não retenha o perdão, perdoe, porque o que Cristo fez na cruz é muito maior do que as feridas que você sentiu. É muito maior do que a maneira que seu irmão te ofendeu ou te feriu. O que Cristo passou na cruz é muito maior do que isso. Se você retém, você está dizendo para Jesus que não foi suficiente, que foi pequeno. E acho que ninguém aqui tem coragem de fazer isso. Não é mesmo? Feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso, nós te amamos, nós te exaltamos, nós reconhecemos o teu governo, o teu senhorio sobre nós. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por falar conosco nessa mensagem, nessa palavra. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por estar convertendo o nosso coração ao seu desejo, convertendo nosso coração ao coração de Cristo. Senhor, eu oro para que essa mensagem caia nos nossos corações e crie raízes em nossos corações. Que sejamos conhecidos como pessoas perdoadoras, pessoas que aliviam o coração aflito dos irmãos com necessidade. Que sejamos uma comunidade conhecida como alivia a necessidade da cidade. Uma igreja que perdoa, uma igreja que ama, uma igreja que atende a necessidade do próximo. Senhor, eu oro para que isso fique gravado em nossos corações, para que ao olharmos para as pessoas que nos ofenderam, nós possamos ver a face de Cristo e lembrar-nos que o que essas pessoas nos fizeram é pequeno demais para eu não perdoar. Pai, eu oro para que os meus irmãos tenham essa coragem, essa ousadia, essa sabedoria, tenham essa compaixão, essa piedade, essa misericórdia. Senhor, ensina-nos a ser como Cristo, ensina-nos a ser como Jesus é. Faz da oração do Pai Nosso a oração verdadeira dos nossos corações todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Abner falou uma coisa central aqui, até quero propor a gente fazer um momento de adoração a Deus, cantando o Pai Nosso, talvez, para a gente terminar de memorizar ou meditar nessa série, em que quando você perdoa alguém, você está refletindo o seu Pai. Ainda ali no Sermão do Monte, que você encontra Mateus 5 a Mateus 7, Jesus vai dizer: ame aqueles que te ofendem, os seus inimigos, perdoa, ora, abençoa aqueles que te perseguem. E imagina essa cena, a igreja agora ali reunida no país Afeganistão, sendo perseguida pelos malucos, vamos dizer, pelos terroristas que estão matando em nome de uma guerra que eles chamam de guerra santa, ou em nome de uma ideologia. E Deus dá Mateus 5 para eles, a igreja do Afeganistão: orem, abençoe aqueles que te perseguem. Como a gente vai conseguir fazer isso? Como? E a igreja reunida ali no Afeganistão já deixou claro que os que são aqui daquela terra, eles pretendem ficar e se esconder, fugir para as montanhas, porque existem cristãos ali, tementes a Deus, que têm que aprender a palavra de Deus, se querem aprender a ser cristãos, e eles não têm como fugir, não tem dinheiro, não tem carro, não tem... Alguns missionários que conseguiram visto já vazaram do país, porque eles também querem continuar vivendo, eles querem a vida deles, e quem vai julgar? Eles recebendo ameaça de morte. Mas muitos missionários já saíram do Afeganistão, mas a igreja do Afeganistão está lá, recebendo esse chamado de Deus para dar a vida por Jesus, literalmente. E nesse momento, como nós vamos nos juntar a Ele, Como Abner disse, orando pelo Pai Nosso, orando pelo pão de cada dia. Deus, supre as necessidades deles, supre aquilo que eles precisam, E dá a eles amor, até amor pelos pecadores, Por aqueles que querem matar eles, dá amor, Deus, que eles possam orar e que o Senhor proteja eles, mas que eles sejam um reflexo do amor de Deus ali, que possa acontecer milagres sobrenaturais, intervenções de Deus. Enquanto a gente canta isso, vamos ficar de pé, vamos adorar e pedir para Deus nos dar esse poder para conseguir praticar a palavra dele, que Deus nos dê o poder dele, o Espírito Santo nos habilita, ele nos capacita a praticarmos todos os mandamentos dele,
Por isso, enquanto a gente canta, vamos pedir para Deus tocar o nosso coração, tocar a igreja do Afeganistão. Amém. Que vocês tenham uma ótima semana, que o Senhor abençoe vocês ao longo desses dias, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a presença do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenham uma boa semana, a gente se vê na semana que vem. Acompanhem as nossas redes sociais para as programações e participem dos grupos bíblicos também. Vamos ser fiel nisso. Deus abençoe a todos. Boa semana.